O Brasil atravessa um momento delicado, em que o equilíbrio entre política e justiça parece cada vez mais instável. No meio desse cenário conturbado, surge uma questão inquietante que tomou conta dos noticiários e redes sociais nos últimos dias: Jair Bolsonaro será preso? Apesar de, por enquanto, essa possibilidade ter sido descartada, a simples especulação já foi suficiente para acender um alerta vermelho entre seus apoiadores e opositores. Mas será que essa ideia de prisão foi algo realmente fundamentado em fatos ou apenas uma estratégia para testar o clima político? Mais do que um debate jurídico, esse episódio revela uma jogada calculada, onde a ameaça da prisão pode ter sido apenas uma peça no tabuleiro do poder. O grande questionamento aqui é: qual o real objetivo por trás disso? Por que esse assunto surgiu com tanta força e, logo depois, foi aparentemente abafado? Para entender essa situação, é preciso olhar além das manchetes e analisar o que aconteceu nos bastidores. Nos últimos anos, tornou-se comum ver movimentos políticos acompanhados por narrativas midiáticas que servem mais para testar reações do que para anunciar ações concretas. Foi exatamente isso que aconteceu quando começaram a circular informações sobre uma possível prisão de Bolsonaro. A princípio, a notícia causou alvoroço, levando sua base a reagir de maneira ainda mais intensa e fortalecendo a mobilização para a manifestação marcada para o dia 6. Mas, de repente, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, veio a público e declarou ser contrário a essa decisão, jogando um balde de água fria naqueles que aguardavam a detenção do ex-presidente. Essa reviravolta levanta uma pergunta essencial: se a própria PGR rejeitou a ideia, isso significa que não havia base jurídica suficiente. E se não havia base legal consistente, por que essa possibilidade foi levantada? Esse tipo de estratégia não é novidade no mundo político. Basta lembrar de momentos em que informações vazadas ou rumores foram usados para medir o impacto de uma possível ação. É como quando um governo deixa escapar um projeto polêmico para sentir a reação do público antes de realmente implementá-lo. Se a resposta for negativa, a ideia pode ser abandonada ou adiada, dando a impressão de que nunca foi uma decisão oficial. No caso de Bolsonaro, a tática parece ter sido a mesma: testar até que ponto a ameaça da prisão geraria medo, divisão ou mobilização. O que os estrategistas talvez não tenham previsto foi o efeito contrário que isso causaria. Em vez de desmobilizar sua base, o risco de uma prisão uniu ainda mais seus apoiadores, que passaram a enxergar essa situação como uma tentativa de censura política. Um exemplo prático dessa dinâmica pode ser visto em outros momentos históricos. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando Donald Trump enfrentou processos judiciais, sua popularidade cresceu entre sua base eleitoral. A sensação de perseguição criou um efeito de solidariedade entre seus apoiadores, tornando-o ainda mais forte politicamente. No Brasil, um fenômeno semelhante ocorreu com Lula antes de sua prisão em 2018. A narrativa de que ele estaria sendo alvo de um sistema injusto fez com que muitos de seus seguidores se unissem em sua defesa, aumentando sua força política mesmo fora da disputa eleitoral. Agora, o mesmo parece estar acontecendo com Bolsonaro. A ameaça de prisão, longe de enfraquecê-lo, pode ter dado ainda mais fôlego à sua militância. Diante desse cenário, a figura central dessa movimentação se torna ainda mais evidente: Alexandre de Moraes. Mesmo com a PGR se posicionando contra a prisão, a decisão final poderia, teoricamente, recair sobre Moraes, que tem se mostrado uma peça-chave em diversos episódios recentes da política brasileira. Mas até que ponto um ministro do Supremo Tribunal Federal pode agir unilateralmente em um caso desse porte? A atuação do STF nos últimos anos tem levantado uma série de questionamentos sobre os limites do poder judicial e sua interferência na política. O grande problema é que, em vez de se comportar como mediador imparcial, Moraes tem sido visto por muitos como um ator político, tomando decisões que impactam diretamente o cenário eleitoral. Um exemplo disso foi o episódio em que Moraes exibiu um vídeo acusatório contra Bolsonaro sem que esse material estivesse nos autos do processo. Esse tipo de atitude levanta uma preocupação legítima sobre a imparcialidade do STF e a possível instrumentalização do judiciário para fins políticos. Se a justiça não age dentro dos limites da Constituição, qualquer um pode ser alvo de decisões arbitrárias. Isso significa que, independente de qual seja sua posição política, a erosão das garantias jurídicas deveria preocupar a todos. Afinal, se hoje a perseguição se volta contra Bolsonaro, amanhã pode ser contra qualquer outro político ou cidadão que desagrade o sistema. Mas se a prisão de Bolsonaro foi cogitada sem uma base jurídica concreta, qual era o verdadeiro objetivo dessa movimentação? A resposta pode estar no jogo de poder em curso. A tentativa de prisão não era um fim em si mesma, mas sim uma estratégia para testar reações, intimidar adversários e medir a força política do ex-presidente.
Além disso, pode ter sido uma forma de desviar a atenção de outros problemas enfrentados pelo governo atual, como a queda na popularidade de Lula e a insatisfação crescente com a economia. É um truque antigo na política. Quando um governo enfrenta dificuldades, cria-se uma crise externa para tirar o foco dos problemas internos. Esse tipo de estratégia já foi usado muitas vezes na história. Em governos autoritários, por exemplo, sempre que há uma queda na aprovação popular, a solução mais comum é inventar um inimigo para distrair o público. Seja um opositor político, uma ameaça externa ou até mesmo uma crise fabricada, o objetivo é sempre o mesmo: mudar o foco do debate. No caso brasileiro, a insistência na prisão de Bolsonaro pode ter servido exatamente para isso. Em vez de discutir questões como inflação, desemprego ou corrupção, a mídia e a opinião pública passaram dias inteiros debatendo se Bolsonaro seria ou não preso. Se essa movimentação foi apenas um ensaio para algo maior no futuro, o que podemos esperar daqui para frente? Uma possibilidade é que o STF continue tentando encontrar maneiras de inviabilizar politicamente Bolsonaro, seja por meio de processos jurídicos prolongados ou da tentativa de associá-lo a atos ilegais. No entanto, essa estratégia traz riscos. Se o ex-presidente for preso sem uma base jurídica sólida, ele pode acabar se tornando um mártir político, algo que fortaleceria ainda mais sua imagem e sua base de apoio. Não é à toa que até veículos internacionais, como o Financial Times, alertaram que prender Bolsonaro poderia ser um erro estratégico que fortaleceria a direita no Brasil. O avanço do projeto de anistia no Congresso adiciona mais um elemento a esse xadrez. Se aprovado, ele poderia minar qualquer tentativa futura de criminalizar Bolsonaro e seus aliados, tornando inúteis algumas das estratégias jurídicas que estão sendo articuladas nos bastidores. Esse cenário coloca ainda mais pressão sobre aqueles que querem vê-lo fora do jogo político. Diante desse impasse, a única certeza é que a disputa ainda está longe de terminar, e os próximos meses serão decisivos para definir os rumos do país. Agora, a pergunta que fica é: o que podemos fazer diante dessa situação? A resposta é simples, mas poderosa: espalhar a verdade. Se há um esforço para controlar narrativas e manipular a opinião pública, cabe a nós garantir que a realidade não seja distorcida. Por isso, se você chegou até aqui, já sabe qual é a sua missão. Compartilhe este vídeo. Envie para os seus grupos de WhatsApp e Telegram. Faça essa informação circular. Quanto mais pessoas estiverem informadas, menor será o poder daqueles que tentam usar o medo como ferramenta política. E claro, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não apenas acompanha os fatos, mas analisa o que está por trás deles. Se você quer continuar entendendo esse jogo político e ver a verdade além das manchetes, seu lugar é aqui. Assista a um desses 2 vídeos na tela e continue muito bem informado. Juntos podemos mudar o Brasil.